Bom, voltando aqui, a história do Gominho, qual é o novo capítulo, você sabe? Por conta de tudo aquilo que aconteceu, ele se sentiu humilhado por conta daquela acusação do falso roubo. E aí ele colocou aquele vídeo na internet, conversou com todo mundo. E aí ele decidiu ir atrás. Porque ele falou, gente, eu não vou deixar isso barato. Eu vou atrás porque eu quero saber quem é aquela turma que me acusou de roubo. Aí ele conseguiu, olha como funcionam as coisas, né, em algumas instâncias. Ele conseguiu a lista de passageiros do embarque daquela família e também as imagens de segurança do aeroporto. E antes dele embarcar para São Paulo, aconteceu aquilo, e aí com isso ele foi até a delegacia prestar uma queixa, e agora a família que falava, você não sabe com quem você está mexendo? O Gominho tanto sabe que vai enfrentar a família nos tribunais. Tem isso aí também. Não, é verdade, porque assim, teve isso, né? Eles falaram, você sabe com quem você está falando? Ele foi saber, é muito simples esse tipo de coisa, né, Felipe? Olha, eu conheço o Gominho, trabalhamos juntos, gosto do Gomes, eu acho ele uma pessoa incrível, não somos amigos, Tá. mas profissionalmente nós trabalhamos juntos. Sim. Nunca tivemos problemas. Eu acho assim, eu acho que é o cúmulo o cúmulo da humilhação quando alguém fala que você roubou. Nossa. Eu acho que é o cúmulo público, da né? humilhação. Na quando alguém sorveteria. diz assim, você roubou ou você foi acusado de alguma coisa que você não fez. É verdade. Porque se você fez, você vai dormir com a sua consciência Quem tranquila, faz está se lixando, né? sabe? Agora, quando você não fez e você leva a fama de alguma coisa que você não fez, pode ter certeza que dói. Dói muito. Então, ele tem que ir atrás mesmo. E levantar, ir junto, chegar junto. Ainda bem que ele teve essa atitude de correr, levantar a lista de passageiro, ver o que estava acontecendo, quem eram as pessoas, quem o acusou verdadeiramente e ir para as cabeças. Tem mais é que fazer isso mesmo. Num primeiro momento ele estava em choque ainda, Tava. né? Depois o pessoal foi para dar apoio, para falar, não deixa barato, não tem como localizar, vai para cima mesmo, uma coisa dessas não pode ficar impune. E tá aí o resultado, né? E ele é batalhador, o pessoal conhece muito bem o Gominho lá na comunidade de Bangu. Ele também, por conta disso, ele só não foi na hora prestar queixa porque ele tinha um compromisso. Imagina você ir para o trabalho, ter um compromisso, tem que ir lá honrar com o seu compromisso, com a cabeça cheia, falando, gente, fui acusado de roubo. Não, é uma coisa absurda. Mas ele foi lá, cumpriu o compromisso dele, depois também esfriou um pouquinho a cabeça e conseguiu, e aí já tem as provas, e agora vamos ver quem leva melhor nos tribunais. Porque como é que vai... Ó, você estava mexendo, então vamos ver na câmera, põe aí. Exatamente. Agora vamos ver se tem mesmo diplomata na parada, se é toda autoridade, como estavam querendo se mostrar para cima dele, e mesmo que fosse, não justificaria um comportamento como esse, é a hora da verdade. E se fosse diplomata, aí que a educação deveria ser diferente. Sim, claro. Porque, espera, eu sou um diplomata, né? O nome já diz, diplomata. Saber lidar com diplomacia, né? Eu tô errado. Não, tá certo. É Eu saber acho- lidar com questões, Eu acho que tá com tudo questões de errado. conflito, né? Não é? Lógico. Parece que tá tudo errado nessa história. Então, se o cara se diz diplomata e age dessa forma, você roubou, acusando as pessoas, não é por aí não. Tem que ver mesmo o que está acontecendo, prestar queixa e não deixar impune não. Vai pra cima. E meu apoio você já tem. De todos nós, não é? Vocês viram aí imagens dele lá na delegacia, realmente, prestando queixa, dando entrevista aí para repórter do TV Fama, e vocês vão ver essa entrevista já, porque ele conta em mais detalhes como as coisas aconteceram, não é? E você fica sabendo também como é que ele tomou essa atitude e em que pé está essa situação. Os caras vão ser chamados, vão ter que depor, vão ter que explicar, vão ter dor de cabeça, que é o mínimo, né? Que teriam que ter de verdade. Vamos conferir agora, vamos lá. O Gominho hoje aqui, que foi envolvido numa situação muito chata, para dizer o mínimo, né, Gominho? Nossa, foi a coisa mais surreal que eu vivi. Tava indo comprar um sorvete no aeroporto, e aí eu me debrucei na prateleira para escolher o sorvete. A mulher puxou a mãe, que eu creio que seja a mãe, puxou, falando que eu ia pegar na bolsa dela. Aí eu falei, moça, eu tô escolhendo sabor de sorvete. Ela falou, eu sei o que eu vi. Acabei de vir da delegacia agora, né?
E aí a delegada, maravilhosa, que, inclusive, ela puxou as imagens das câmeras e rever de novo, foi sabe, porque ela gesticulava, gritava na minha cara. E aí ele pegou a carteira e mostrava: eu sou diplomata, você não sabe quem está mexendo. Foi um negócio que eu nunca imaginei que eu fosse passar, sabia? Eu comecei a me sentir muito mal. E foi o que eu falei: se eu perdesse o voo, o trabalho para São Paulo, para levar aquilo adiante, eu tava me sentindo muito mal já. Eu falei: eu não vou levar isso adiante agora. Eu vou respirar, vou trabalhar, mas assim, eu fui chorando o voo inteiro. E aí a segurança do aeroporto falava: senhor, ele não é ladrão, a gente conhece ele aqui no Brasil. E aí, porque eles não eram brasileiros. E aí ele falava: eu não quero saber quem ele é, mas ele vai saber quem eu sou. Caso de preconceito, acho, né? Um fato. Eu não sei o que passou. E tanto que, na hora, quando uma das mulheres falava: deixa isso pra lá. Eu falei: sabe que eu não vou deixar pra lá, eu só quero desculpa dela? Porque se fosse o contrário, vocês vão me acusar de calúnia e de injúria racial. Porque os três eram negros. Eu falei: porque vocês são negros. Se fosse o contrário, eu ia ser acusado. Vocês vão me acusar. Então eu só queria que ela pedisse desculpa. Aí ela de novo afirmou: não vou pedir desculpa, porque eu sei o que eu vi. Isso quando foi na quinta-feira. Até no domingo, assim, eu tava muito mal, sabe? Até no domingo. Mas aí eu conversei com muita gente, conversei com meus amigos e tal. E aí eu tinha que tomar isso adiante, porque eu acho que a gente tem que fazer isso. A gente tem que ser uma voz, porque foi o que eu falei, poderia ser com qualquer pessoa. Inclusive se fosse um anônimo, que poderia estar preso essa hora, né? Hoje eu fui lá fazer o depoimento, já descobriram o voo que eles estavam, então vai ser, acho que, mais fácil de localizá-los, porque na hora eu não perguntei nome. Você não se liga de perguntar nome, né? Já estão acionando a companhia aérea. Se eu ver eles, eu reconheço. Como é que foi o apoio nas redes sociais, o apoio dos seus fãs? A galera que me segue é uma galera que gosta de mim. E como eu fiz o relato todo em vídeo, todo mundo entendeu, sentiu a causa e todo mundo meio que se colocou no lugar. Então as pessoas foram incríveis e todo mundo dando mensagem de apoio. Inclusive foram as pessoas que mandaram as mensagens que me fez ter essa força de levar isso adiante. Eu falei: é a primeira vez que eu tenho que falar uma coisa tão chata, né, desagradável. Você acha que isso mudou alguma coisa em você? Eu fiquei muito sentido, mas eu não posso deixar também mudar. Eu acho que as pessoas gostam de mim sempre, né, feliz, sempre alegre, então não posso deixar isso mudar, não. Mas que foi rever hoje os vídeos lá na delegacia me deixou meio, sabe, meio pra baixo de novo. Mas vai passar, porque a gente vai resolver isso. E foi o que eu falei: eu vou manter todo mundo informado sempre, como eu fiz nas redes sociais. Eu vou manter informado, porque se eu expus desde o começo, então eu vou manter. Isso pra galera ficar ciente. Esse vídeo ele vai ser lançado na internet, de repente, pra ajudar na identificação? Eu tô até pensando em fazer isso. Eu tava até conversando com o Dr. Rafael Faria e pensando em fazer isso mesmo. Em botar aqui, como eu expus desde o começo, eu acho que nada mais justo do que eu mostrar também. Porque o vídeo é chato, assim, sabe? Ela com a mão na minha cara, gritando, e aí começou a aglomerar a gente. Foi quando começou a aglomerar a gente que eu decidi parar e ir embora. Porque no meio da confusão, se alguém levanta um celular, vira vídeo pela metade. E aí vira. E a gente sabe como é que as pessoas quem passa no meio da rua, não sabe o que tá acontecendo, vai ver eu me discutindo com alguém, filma falando que eu tava acusando alguém de racismo porque eles eram negros. A gente sabe como é que é, né, rede social. Na hora eu pedi pra ela só desculpa, né? Ela não quis dar. Então, depois que tudo for mais pra frente, eu vou ver. Mas todo mundo diz que tem que ter uma indenização, porque eu acho que quais são os termos? Que é calúnia e injúria, difamação, enfim. Eu acho que poderia ter sido mais fácil. Poderia ter sido, na hora que eu pedi desculpa, ela poderia ter acreditado, mas ela não acreditou. Então a gente vai ter que tomar as providências cabíveis, né? Sabe que, Vlad, tem uma história de um escritor chamado Humberto Rodrigues. Ele escreveu Vidas no Carandiru e depois ele escreveu O Amor Entre Iguais. Ele foi confundido com um bandido, com um assaltante. Ele ficou 3 anos na cadeia. Ele foi confundido. Ele escreveu Vidas no Carandiru. Depois vocês leem. Chama Humberto Rodrigues. Incrível o livro. E agora você imagina numa dessa, se resolvem prender, porque você vê, a mulher simplesmente pegou, puxou o filho e puxou a bolsa. Então quer dizer, achando que ele iria roubá-la. Ela só achou. Ela só achou. Histérica, louca, né? Tipo histérica, aquele tipo de mulher histérica. Não, vem pra cá, vai puxar, vai levar. Por quê? Porque ele tem o cabelo cacheadinho, porque de repente tem um aspecto diferente, sei lá. Brasil, meu amor, Brasil uma diversidade. É uma diversidade, é uma mistura absurda. Então, e foi o que ele falou, ele foi chorando daqui até o destino que ele tinha aqui. Agora é um absurdo isso, né?
Não, eu acho que ele fez a coisa certa, tinha que denunciar e ponto final. Reconheceu as pessoas, aí todo mundo chamado a se pronunciar e arcar com as consequências do que fez. Se virar um processo realmente, se eles não se dispuserem a fazer um acordo, pagar uma indenização para ele, alguma coisa assim, ele vai ganhar. Vai, com certeza. Não, até porque ele já viu a imagem e ele viveu aquele momento. Então lá eles têm a nítida imagem à disposição mostrando de que não houve tentativa de furto, de roubo, nem nada. Eles vão ver a imagem, vão ver justamente a parte em que ele foi humilhado, levou o dedo na cara, foi chamado de ladrão e o Gominho ainda desabafou essa semana, falando assim, olha, já me chamaram de gay, já me chamaram de gordo. Apesar de ser uma ofensa, eu sou. Mas ladrão não. Aí é que tá. Aí né? o negócio vai pegar. É isso mesmo, realmente, viu? Bom, tá aí, vamos aguardar os desdobramentos dessa história, mas eu acho que fica cada vez mais, não é? Esse exemplo de que, gente, não aceitam as coisas. Não vão para casa, deita e chora e se sente injustiçado e fica lamentando a vida. Claro que a gente faz tudo isso também, num primeiro momento, porque é um choque, né? Você ser injustiçado, ser acusado de uma coisa que você não fez, ainda mais sendo uma pessoa pública, então isso se amplia centenas de vezes, milhares de vezes. O que ele enfrentou não foi fácil, mas dá o troco, sabe? Que é ir para a justiça mesmo, que é ir até a polícia, é prestar queixa, é chamar as falas, não vai cruzar o braço, não vai ficar se sentindo vítima só, não. É vítima sim, mas reaja, né? E faça como o Gominho fez, porque ele está muito certo e muita gente faz e está muito certo realmente. Né? Certíssimo, certíssimo. E de toda essa história aí, o Gominho foi lá para a mulher e falou assim, olha, vamos fazer uma coisa? É só você me pedir desculpas. Ela não. No alto da sua arrogância, não quis pedir desculpas, agora vai ter que pedir na delegacia. Vai. Não, senão diante do juiz, né? E durante a matéria, o público de casa, obviamente, observou isso, diz que ela começou a gritar e começou a aglomerar gente. E aqui no Brasil, ele é uma personagem conhecida. Sim, claro. Ele é um personagem conhecido. E muita gente que não sabe da história devem estar assistindo agora, e talvez muitas pessoas que não leem internet, que não leem jornal, podem estar pensando assim, eu vi esse rapaz roubando, tava uma suspeita de roubo com esse rapaz no aeroporto. Então essa história vai tomando um vulto absurdo, sabe? Então assim, tem que realmente barrar. Porque é lógico, você chega numa história onde uma pessoa está colocando o dedo, praticamente, dedo em riste no seu rosto. Mas você está me roubando, não sei o quê. Em primeiro lugar, você não fala, gente, o que é isso, né? Tipo, o que está acontecendo, até se sintonizar. O Gominho está roubando no aeroporto. Sabe que o maior receio dele mesmo, que ele ficou mais preocupado naquele momento, é que alguém, no meio, quando estava a confusão toda, começou a juntar gente, alguém sacasse um celular e gravasse tudo aquilo. Ele sendo humilhado daquela maneira, sendo acusado daquela maneira e juntando gente, ou seja, virando mau barraco. É porque ele ainda estava numa sorveteria dentro de um aeroporto. Se alguém faz uma coisa dessa na rua, do jeito que o pessoal anda revoltado, né, com ladrão, com isso, aquilo, ele correria o risco de repente, o pessoal ir para cima dele e bater nele. Porque a gente está vendo isso, talvez até o quê? Provar que focinho de porco não é tomada, ele já teria apanhado muito, né? A gente sabe, bobeou, acontece até linchamento, as pessoas estão assim, muita gente revoltada com a situação de violência e as devidas providências nunca são tomadas na dimensão em que a situação exige, não é? E outra coisa, e muita gente que gosta de bater, aí já ia, sabe, achar uma ocasião perfeita para ir lá fazer uma festinha de violência. É uma coisa muito complicada. A delegada que atendeu esse caso também deu uma entrevista e você vai ver agora. Vamos lá. A Patrícia. Ele veio fazer um registro de ocorrência. Ele foi caluniado, foi ameaçado, né, no terminal de embarque doméstico, enquanto ele estava indo para São Paulo. Ele foi acusado por uma família de estar tentando furtar a bolsa dessa pessoa, né, dessa mãe da família. E agora a Polícia Civil, né, tomou conhecimento dos fatos e está instaurando um procedimento para ser encaminhado ao Juizado Especial Criminal, onde essas pessoas, essa família, irá responder pelos crimes de calúnia,
e ameaça. Tentando, junto com o centro de monitoramento das câmeras aqui do aeroporto, estamos contando com o apoio da população, porque juntou muitas pessoas ali naquele local, né, que possa auxiliar na identificação aqui da Polícia Civil dessas pessoas que praticaram esse crime contra o Gominho. Aparentemente não parecem ser, né, aparentemente não são brasileiros, né, pelo sotaque e pela forma como se portavam. Mas nós estamos tentando identificar, localizar para inquirir essas pessoas. Aí, né, já tem as imagens, santas câmeras, né, de segurança, circuitos internos, e aí a coisa já é meio caminho andado para que isso tenha um desfecho de punição, de verdade. Ô Sônia, quando a doutora Patrícia Aguiar, ela fala sotaque, acho que eles devem ter aquela coisa meio assim, talvez, não é? Exatamente. Então quer dizer que eles têm um pouco do português, talvez, não é? Sim, claro, para ela poder falar tudo que ela falou para entendi. ele. Então quer dizer, não era completamente estrangeiro. Entendi. Não, pelo menos então vai sabia pra falar cima português. mesmo. É isso mesmo, viu, Gominho? Tá Boa certíssimo. sorte aí para você e conta com o nosso apoio e nossa solidariedade. Com certeza. Né? Que isso, gente, pelo amor dos deuses, viu? Bom, tem mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, a gente fechou, né?